São 4h13, 4h13. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a previsão do tempo, né? Mas agora eu quero falar sobre essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, que determinou o fornecimento de um remédio de 6 milhões de reais pelo SUS. A gente está na linha com a defensora pública, a doutora Karine Matos, defensora pública, para conversar com a gente, esclarecer como o cidadão pode solicitar esses medicamentos. Doutora Karine, boa tarde, seja muito bem-vinda, obrigado pela atenção. Não são raros os casos de pessoas vulneráveis financeiramente, que não têm condições de comprar o remédio e buscam no governo, no poder público, mas muitas vezes há uma resistência. E esse caso chegou ao STF. Boa tarde para a senhora. Como é que a gente pode fazer para obter esse direito, doutora? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui conversando com vocês acerca do direito da saúde, né? É um direito que é respaldado pela Constituição Federal, um direito que nós precisamos exercê-lo de forma muito contundente, para que o Estado compreenda a importância dele, né? Uhum. Nesse caso aqui, doutora, precisou chegar ao STF, né? Ou seja, imagino eu que a pessoa que necessitava desse medicamento, e até pelo valor, 6 milhões de reais, né? Ela passou por muitas situações para obter, chegar até o STF, né? Justamente. Então, essa ação, ela é uma divisor de águas, no sentido de que a pessoa teve que atravessar uma quantidade enorme, certamente, de recursos e de protelações judiciais até chegar ao Supremo Tribunal Federal, para que no próprio Supremo, como guardião da Constituição, resguardasse para essa pessoa o direito à saúde, que já está protegido na nossa Constituição. O grande percurso que essa pessoa deve ter feito, né, até chegar ao Supremo Tribunal Federal, é um medicamento muito caro, é uma doença rara, não está disponível no SUS. Como ele não está disponível, certamente foi fruto de uma ação judicial que chegou até o Supremo Tribunal Federal. Num caso desse, doutora Karine, que a saúde não pode esperar, né? Se é uma obra que está embargada por uma questão judicial, ela espera, a obra fica lá, não cai, ou qualquer outra situação, mas a saúde ela não pode esperar. Nesse caso, em havendo alguma piora do quadro clínico, o poder público também pode sofrer algum processo por conta disso, porque, como a gente falou aqui, um percurso muito grande para chegar até o STF, para o STF decidir. Olha, para que haja uma responsabilização do Estado, o Estado, de uma forma transversa, ele já está sendo responsabilizado por não ofertar a medicação para esse tratamento de saúde. Evidentemente que, se houver uma piora, e se ficar comprovado que essa piora se deu pelo atraso do uso, da utilização dessa medicação, há a possibilidade, evidentemente, de o próprio Estado, e isso eu falo como um todo, né? O Estado ser estabilizado, mas havendo a decisão judicial e por algum motivo essa decisão judicial não foi cumprida, não foi cumprida porque ou o Estado ou o município, tomando ciência dessa decisão judicial, não cumpriu, há, evidentemente, a responsabilização desse ente público. Mas se no decorrer desse processo todo houve uma piora do caso da criança ou de quem for solicitar e ficar comprovado que a demora, né, trouxe vários problemas, aí sim também há a possibilidade de se entrar com uma ação judicial, né, para reparar esse dano sofrido. A gente está conversando com a doutora Karine Matos, defensora pública, sobre a decisão do ministro Cristiano Zanin em favor de uma paciente com um medicamento que custa 6 milhões de reais. É óbvio que é um caso extremo de uma doença rara, que o medicamento é muito caro, mas muitos outros casos, doutora, também acontecem. A Defensoria Pública atua também para exigir os direitos dessas pessoas vulneráveis socialmente, e como a pessoa pode procurar? A Defensoria Pública do Estado de Ceará, ela tem um núcleo
que atende e foi criado com essa expertise. Núcleo de Defesa da Saúde. Então, esse núcleo, ele está lá para atender os vulneráveis, aquelas pessoas que precisam de medicamentos, de tratamentos, de exames, de insumos como alimentação, né, alimentação específica. Então, ele está preparado para receber o vulnerável, aquela pessoa que não tem os recursos financeiros para comprar esse medicamento, quando esse medicamento não é disponibilizado pelo sistema público de saúde, e está pronto para atender aquela pessoa que chegar dentro, evidentemente, da sua vulnerabilidade. Perfeitamente. O Núcleo de Defesa da Saúde da Defensoria Pública, que é coordenado, inclusive, pela doutora Karine Matos, que está conversando conosco aqui. Agradeço demais sua atenção e gentileza, doutora, por vir trazer esses esclarecimentos e também alertar a população dos seus direitos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tenha uma excelente tarde. Tudo de bom.